Sobre Warren Buffett. Sabemos que ele é o melhor e maior investidor do mundo, e ele construiu a sua fortuna por analisar empresas individuais e comprá-las a preço com desconto. Sua estratégia pode ser essencialmente resumida por apenas esperar, esperar e ficar esperando até que você obtenha aquela perfeita oportunidade. Então, quando ele tiver essa oportunidade de comprar uma grande empresa em um preço com desconto, ele sempre compra sem pensar duas vezes. E em seguida pretende manter essa ação por décadas e décadas para então depois vendê-la. Essa estratégia o levou a comprar empresas como a Coca-Cola, a Apple e bancos da América. No entanto, o verdadeiro segredo que Buffett nos diz é que seu sucesso não está necessariamente em sua estratégia, e sim no seu temperamento, que algumas pessoas deveriam ter, mas não possuem porque elas apenas ficam muito chateadas com as flutuações de preço. Se você vai fazer coisas idiotas porque seu estoque caiu, você não deve possuir ações, diz Buffett. Se você fosse vender a sua casa por $20.000 e logo em seguida alguém te oferece 15 mil, você não irá vender, porque você sabe que aquela casa custa 20 mil e você não venderá abaixo desse valor. É isso que temos que pensar e agir com ações, nos diz Buffett. Mas ao invés disso, agimos totalmente ao contrário. Investidores que escolhem ações individuais e perdem dinheiro não é porque eles não acham grandes negócios. A maioria das pessoas encontram ótimas empresas para comprar, ótimas oportunidades. Mas a razão pela qual eles perdem dinheiro é que eles são influenciados por suas emoções. Eles acabam comprando e vendendo aqueles grandes negócios em tempos errados. Mas então o que fazer se não consigo controlar minhas emoções? Verifique isso e busque mudar o mais rápido possível a sua mentalidade. Mas está tudo bem. Se você reconhece que você é uma dessas pessoas que não é capaz de manter as suas emoções em seus investimentos, busque mudá-las urgentemente. Felizmente, para quem não consegue manter e controlar suas emoções, nas últimas décadas tem um investimento que ganhou tremenda popularidade, que é o investimento passivo, por meio de fundos de índices. Mas o que é isso? É essencialmente onde você compra um estoque e aquele estoque realmente representa ampla diversificação, ou seja, uma ação que tem grandes variações em pouquíssimos dias e que representa diversificação em todo o mercado. É o que tira a emoção de investir. Você não está tentando escolher o momento certo para comprar e sair das ações, assim diminuindo drasticamente que as emoções tomem conta de suas decisões, pois você não irá ter que esperar por décadas e décadas para fazer as suas compras ou vendas. O que Buffett recomenda para a maioria dos investidores? Diz ele: quando você comprar o seu primeiro estoque, faça apenas uma compra de fundo de índice. Nunca mais olhe para as manchetes, nunca mais pense em ações. Pense como você faria se comprasse uma fazenda. Você apenas compra a fazenda e deixa o fazendeiro ou inquilino gerenciá-lo para você. Você não precisa se preocupar com qual estoque vai comprar, o que irá usar na fazenda. No caso das ações, você não precisa se preocupar com o dia para entrar e sair delas. E é por isso que Warren Buffett gosta de recomendar essa estratégia, porque ela elimina o aspecto psicológico de seus investimentos, elimina a necessidade de ter o temperamento certo. Você não precisa saber quais ações comprar. Você não precisa se preocupar em qual dia entrar e em que dia sair, e ainda produzirá um ótimo resultado se você der tempo ao tempo. E isso é realmente a segunda grande coisa para um investidor de sucesso. Em primeiro lugar, você precisa de temperamento certo, mas em segundo lugar, você precisa dar tempo o suficiente para que a mágica aconteça. Mas isso não quer dizer que o mercado não vai a lugar nenhum em algum período. Isso pode sim acontecer, e esses períodos podem passar de até 10 anos, por exemplo, de 1966 a 1978. O mercado fez nada. Zero. Obteve um retorno zero. Mas se você apenas esperou por mais 10 anos, de repente, você tem um retorno total de 187% e uma taxa de crescimento anual composta por 5%. Então, o que são 12 anos para zero ou 22 anos para 187%? Então, é uma estratégia que funciona de forma consistente se você seguir toda a jornada.
E aqui está Warren Buffett, falando especificamente a esse ponto. Então eu escolheria um índice amplo, mas eu não jogaria um pedaço em qualquer momento. Eu faria isso durante um período de tempo, porque a própria natureza dos fundos de índice vão se sair razoavelmente bem por um longo período de tempo. Mas eu não sei o suficiente para escolher os momentos de vencedores, e eu não sei o suficiente para escolher os tempos de vitória. Não há nada de errado com isso, diz Buffett. Sei o suficiente para escolher os tempos de vitória. Ocasionalmente acho que sei o suficiente para escolher um vencedor, mas não com muita frequência, e certamente não posso escolher vencedores analisando toda a lista e dizendo que este é um vencedor e este não é, e assim por diante. A coisa importante a fazer, se você tiver uma sensação geral de que as empresas são um lugar razoável para ter o seu dinheiro por um longo período de tempo, é simplesmente investir por um longo período de tempo e não fazer nenhuma aposta implicitante, colocando um grande pedaço em um dado instante. Então a média do custo em dólar é o caminho a percorrer, porque te protege de duas coisas diferentes. Primeiro, protege você de suas próprias emoções e, em segundo lugar, protege de o que podem ser um mercado amplo de oscilações bastante drásticas. Se você ficar lá para o longo período de tempo, você continua aparecendo a cada ano lentamente, mas certamente você tem uma média daquele retorno médio do mercado. Então trabalhe em seu plano para continuar aparecendo ano após ano, década após década e no geral. E é por isso que o Warren Buffett gosta dessa estratégia e é tão rápida para recomendá-la antes mesmo que ele recomenda sua própria estratégia de investimento. Ele mantém a sua opinião por muito tempo. Este é um trecho de sua carta anual de 1966 aos acionistas, onde ele diz: a maioria dos investidores, tanto institucionais e individual, descobrirá que a melhor maneira de possuir ações ordinárias é por meio de fundos de índice, que cobra taxas mínimas. Aqueles que seguem este caminho com certeza superará os resultados líquidos após as taxas e despesas entregues pela grande maioria dos profissionais de investimento. Se você seguir essa abordagem, as evidências mostram que você provavelmente vai superar de 70 a 80% dos geridos ativamente fundos que são administrados por profissionais. Na verdade, Warren Buffett tinha tanta certeza de que os fundos ativos teriam um desempenho inferior aos fundos de índice que ele fez uma aposta de $1 milhão com os parceiros da LLC. Apostou que ao longo de um período de 10 anos, uma seleção escolhida a dedo de fundos de hedge teria um desempenho inferior de 140%, e com certeza Warren Buffett venceu facilmente. Warren Buffett até mesmo recomendou a compra de fundos de índice para LeBron. Minha primeira pergunta seria: no que devo investir? Posso ter algumas dicas? Eu acho que realmente passaria pelo resto de sua carreira e muito mais em termos de poder aquisitivo. Então, apenas fazendo investimentos mensais em baixos custos, fundo de índices faz muito sentido. Eu acho que a posição de alguém deveria ter uma reserva de caixa significativa e tudo o que os torna confortáveis, e além disso, possuir um pedaço da América, um pedaço diversificado comprado ao longo do tempo, mantido por 30 ou 40 anos. E a renda vai aumentando ao longo dos anos, e não há realmente nada para se preocupar. Então, o que podemos extrair dessa fala de Buffett? O melhor seletor de ações do mundo recomenda o investimento passivo para a maioria das pessoas. Ele não acredita que seja a melhor estratégia para ganhar dinheiro, mas ele acha que é a melhor estratégia para ganhar dinheiro para a maioria das pessoas. E simplesmente a razão para isso é que tira a coisa número 1 que mata os investidores ativos rapidamente, que é o temperamento deles. Quando você é um investidor passivo, você não precisa do temperamento certo. Você só precisa se comprometer com uma estratégia que é dar tempo ao tempo, sem ficar pensando e pesquisando sobre ações e outros fundos.